Olá, paz a todos! Cá estamos, mais um vídeo semanal para vocês. E para você que não me conhece, eu sou o pastor, psicanalista e sexólogo Daniel Cardoso. E o vídeo de hoje nós vamos falar 7 passos que você deve fazer para vencer a pornografia e a masturbação nesse início de ano. E já eu quero fazer um desafio com você. Nesses 7 passos que eu te passar, se você fizer e não vencer o pecado sexual, eu largo tudo isso aqui. Sério, pastor Daniel? Sério. Porque são 7 passos infalíveis. Não tem como. Se você seguir à risca esses 7 passos, e inclusive o último então, ele eu acredito que é um dos principais. Então fica conosco que hoje você vai saber 7 passos para vencer a pornografia e a masturbação. E o primeiro passo são as disciplinas espirituais. O que seriam essas disciplinas espirituais? É basicamente a oração, a leitura da palavra e o jejum. Se você não tiver uma vida constante de leitura da palavra, de oração, de jejum, fica quase, eu não vou falar que é impossível, porque as pessoas, os ímpios também conseguem vencer a pornografia, mas é quase impossível se você não colocar as disciplinas espirituais em prática. Porque nós que somos cristãos, nós sabemos o quão eficiente é uma oração, o quão eficiente é uma leitura da palavra. E detalhe, aqui no canto do vídeo aqui, vocês vão ver um experimento que fizeram, muito interessante, com a leitura da Bíblia. Eles constataram que a pessoa que lê a Bíblia regularmente tem grande chance de vencer a pornografia. Eu não vou falar a porcentagem, entra lá no vídeo que vocês vão ver. Essa então foi o primeiro passo para você vencer a pornografia e masturbação. Então, sem mais delongas, nós já vamos para o segundo passo, que é fugir. Como assim fugir? Sem fugir. Se nós formos lá em Gênesis, nós vemos a passagem onde José do Egito foge da Patifona, que eu chamo de Patifona, a esposa de Potifar. Uma patifona, né? Nós vemos que ela tentou por diversas vezes ter uma relação com José do Egito. Na última invertida, ela tentou agarrá-lo. E o que ele fez? Pessoal, lá em Gênesis 39 o texto fala que ele ficou flertando com ela, quem sabe, não é bem por aí, você é casado, não faz assim. O que ele fez, pessoal? Ele fugiu. O próprio Jesus falou isso, lá em Mateus 5:23. Olha que interessante que ele falou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o. É melhor ir para o céu caolho do que para o inferno com os 2 olhos. Se a mão direita te faz tropeçar, arranque-a. É melhor ir para o céu sem uma das mãos do que ir para o inferno com as 2 mãos. Aqui ele não falou no literal, pessoal. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha só, se o TikTok estiver impedindo de você vencer a pornografia, arranque-o da sua vida. Não faz sentido. Você está lutando contra o vício da pornografia e ficar de bobeira no TikTok, às vezes em redes sociais, que você sabe que vai cair. Eu sempre falo que as redes sociais é um campo minado. A qualquer momento pode ser disparado ali uma mina e a gente pode recair. Então, fuja daquilo
que está te fazendo cair. Essa foi a segunda dica. E a terceira dica? A terceira dica, pessoal, é a tricotomia. O que é a tricotomia? Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha aqui, o apóstolo Paulo fala aqui, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu não quero entrar em discussão teológica, mas eu creio na tricotomia, espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito que habita dentro da alma, que tem um corpo. Então, interessante que muitos chegam em nós e falam: Pastor Daniel, já desci monte, já fiz campanha XYZ e não consigo vencer a pornografia. Porque essa pessoa não entendeu que nós não somos só seres espirituais. Deus nos fez carne e osso. Isso aqui é carne, pessoal. Se Deus quisesse que nós fôssemos seres espirituais, nem tinham feito nós, era só os anjos, pronto. Mas não, nós temos emoções, nós temos desejos. Isso aqui é físico. E a pornografia, por exemplo, ela ataca tanto na questão espiritual, quanto na questão emocional e tanto na questão física. Para vocês terem ideia, quando a pessoa está parando de vencer o vício em pornografia, tem crise de abstinências. Vocês sabiam disso? Irritabilidade, insônia, dores pelo corpo, dores de cabeça, desânimo, ansiedade, depressão. Vocês sabiam disso? Então, não é algo somente espiritual, é algo também físico, atinge o nosso cérebro, fisicamente. Caminhos neurais, fisicamente, no nosso cérebro são criados. Tricotomia. Essa foi a terceira dica e nós já vamos encaixar na quarta dica, sabendo que a tricotomia. E o engraçado, pessoal, vocês já prestaram atenção que as questões sobre saúde mental, muitos religiosos tendem a espiritualizar? Por exemplo, a depressão. Não, isso é falta de Deus. Isso é inimigo. Faça uma oração que para. E o engraçado é que essa mesma pessoa que fala isso, se ela tiver, por exemplo, um diagnóstico de câncer no intestino, por exemplo, que ela vai procurar? Ela vai procurar um médico. Ela vai tomar remédio. Ela vai fazer quimioterapia. Ué, mas não é só orar? Não é só colocar a mão? Pessoal, lá em 1 Timóteo 5:23, o apóstolo Paulo fala para Timóteo bem assim: Timóteo, toma um pouquinho de vinho, porque você está com problema no estômago. Ué, mas espera aí, não era melhor o apóstolo Paulo ter colocado a mão em Timóteo e ter feito oração por ele? Sim ou não? O que o apóstolo Paulo ele está querendo nos ensinar aí? Que primeiro, nós não somos somente espirituais, nós somos físico. E na época a água era muito poluída. E o vinho puro, ele pediu para Timóteo tomar um cálice só. Eu particularmente tive problema com dependência química, eu não posso tomar um cálice. Porque se tomar um cálice eu vou querer tomar 5, 10 litros de uma vez. Então, para mim, não, essa dica do apóstolo Paulo, eu não poderia fazer. Mas nós temos que entender que nós somos seres físicos também. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos com o nosso corpo. Para isso, nós temos que cuidar como, pessoal? Já vou entrar na quarta dica: esporte. Você pratica esporte? Ou você é da época, me lembro quando era pequeno, algumas denominações proibiam jogar bola, proibiam. Gente, não quero entrar aqui em discussão denominacional, mas o esporte, ele traz diversos benefícios.
para nós. Redução da ansiedade, redução da depressão. A gente se sente mais disposto, com mais energia, a gente fica mais feliz, porque libera neurotransmissores, hormônios da felicidade, por exemplo, a dopamina. O esporte é fundamental. A pergunta é, você está praticando algum esporte? Eu, particularmente, quase todos os dias, eu vou fazer minha caminhada, eu faço minha corrida, porque isso me ajuda muito a não recair na pornografia e na masturbação. Então lembre-se, nós não somos seres somente espirituais, nós somos carne. O quarto passo foi o esporte. O quinto passo, alimentação. Como é que está a sua alimentação? Você sabia que tem alguns alimentos que eles induzem aos vícios? Tem alguns alimentos, por exemplo, chocolate, refrigerante. Tudo isso faz com que o nosso organismo tenha mais sensibilidade aos vícios. Então, como que está a sua alimentação? É uma alimentação balanceada? Pastor Daniel, eu não consigo, vivo, infelizmente, essa época, vivemos uma sociedade completamente desnutrida, com falta de nutrientes, falta de um alimento, de uma alimentação balanceada. Eu sei disso. Às vezes, por causa do trabalho, por causa dessa vida corrida, nós não temos como ter uma alimentação peixe todo dia, salada, fruta, eu sei disso. Mas para contornar isso, nós já vamos para o nosso sexto passo, que é o suplemento que nós desenvolvemos, Metanoia Caps. Pessoal, isso aqui é revolucionário. É o primeiro suplemento no Brasil, quiçá no mundo, que foi desenvolvido para você que tem vício e compulsões, sobretudo pornografia e masturbação. O que o Metanoia Caps vai fazer? Ele vai suplementar nutrientes que você não consegue comer durante a semana. Então, aqui, essa formulação, eu não vou falar de todas, senão o vídeo fica muito longe. Vou colocar o link aqui, que está falando de cada formulação. Entre lá para vocês saberem mais. Mas qual é a ideia principal do suplemento? Você vai suplementar uma alimentação talvez saudável que você não tem. Então aqui tem vários princípios ativos, vários nutrientes que você precisa para que você tenha uma alimentação saudável. E mais, nós temos um princípio ativo aqui chamado GABA. E o GABA, ele libera a dopamina, o mesmo neurotransmissor que libera na pornografia. Então, por exemplo, o que acontece? Quando a pessoa está em crise de abstinência, o cérebro vai querer dopamina, só que de forma artificial, que é a pornografia. Você, ao ingerir o Metanoia Caps, você vai adquirir dopamina de forma 100% natural. Foi o nosso sexto passo de suplementação. E o último passo, o sétimo passo, se não um dos principais passos, é você pedir ajuda. De nada adianta você fugir, você praticar esporte, você ter uma boa alimentação, você tomar um suplemento, se você não tiver uma ajuda, não tiver acompanhamento, seja com um pastor, seja com um terapeuta. Você tem que ter essa ajuda. Sabe o que acontece, pessoal? Eu vejo muitos entrando nessa guerra, porque é uma guerra, vencer a pornografia é uma guerra, entrando sozinho. Não existe exército de homem só. E quando a pessoa entra nessa guerra sozinho, é facilmente alvejado pelo inimigo. Então, nós vemos exércitos de um homem só. Eu estou te passando aqui um arsenal de ferramentas, de armas, para você vencer o vício da pornografia. E você pedir ajuda é um dos principais, porque senão fica muito difícil você vencer o vício da pornografia e da masturbação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Você vai ser um agente multiplicador desse conteúdo
porque os algoritmos do YouTube entendem que se você compartilhar é porque o conteúdo é relevante. Tá bom? Deus abençoe. Comente aqui embaixo, pessoal. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, pode colocar, não tem problema não. Amém? Deus abençoe. Te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.